do Salmo 19 nos fala exatamente daquilo que nós acabamos de ouvir nesta melodia, neste hino. Tudo, absolutamente tudo, o universo louva o nome do Senhor. E nós estamos aqui reunidos na manhã deste domingo para juntar as nossas vozes ao louvor universal e participarmos deste culto de adoração ao santo e bendito nome do Senhor. O Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade do céu, e até a outra vai o seu percurso, e nada foge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaurá-la. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em nos guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu.
Castelo Forte, composto por Martinho Lutero, naqueles momentos em que a reforma protestante eclodia na Europa. E foi da reforma protestante que nós reaprendemos a adorar a Deus sobre todas as coisas, o culto teocêntrico, na mediação poderosa do Senhor Jesus Cristo, o culto cristocêntrico, e através do ensino, da orientação e da prescrição das Sagradas Escrituras, bíblico-cêntrico. Adoremos o nome do nosso Deus. Quero convidar a todos a ficarmos de pé para cantarmos este hino em louvor ao nosso Deus. Lembrando que este mês é o mês em que celebramos a Reforma Protestante do século XVI, especialmente no dia 31 de outubro, visto que neste ano estamos comemorando 499 anos da Reforma Protestante. 1517, no dia 31 de outubro, propriamente, é que foi aposta a porta da capela de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses de Lutero que fizeram eclodir a Reforma Protestante, da qual nós somos herdeiros. Cantemos para o louvor do nosso Deus. chamar-te a ti, ó Deus, e implorar, ó Pai,
a tua presença benfazeja, graciosa no nosso meio, de tal forma, ó Deus, que sendo visitados por ti, nós possamos compreender de fato o que é viver uma vida que vale a pena ser vivida. Louvamos e te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio, portanto, que tu tens nos concedido de nos ajuntarmos aqui. Na verdade, foi o teu santo e divino Espírito que, inclinando a nossa mente e o nosso coração, fez com que os nossos pés se movimentassem e as nossas pernas nos trouxessem até aqui. Mas antes disso, ó Deus, o teu Espírito agindo em nós, porque tu tens chamado aquele povo para te adorar, para te bendizer, e nós somos parte deste povo. Te imploramos, ó Deus, que tu aceites o culto que estamos te prestando neste instante e que haveremos ainda de prestar, e que ele, ó Deus, possa nos trazer a iluminação do teu Santo Espírito e revelar em nós a figura suprema do Senhor Jesus Cristo, fazendo-a moldar na nossa mente e no nosso coração. É nesse nome precioso que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Convido a todos para abrirmos as nossas Bíblias no Salmo de número 29. Salmo de número 29. Leitura que nós faremos de forma alternada. Salmo de Davi. Salmo de número 29. Leitura em responso. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu tempo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Vamos nos assentar, meus irmãos, e cantemos para o louvor do nosso Deus este cântico que está transcrito em nosso programa de culto, para a honra e a glória do nome do nosso Deus que nos reuniu nesta manhã, para que assim o fizesse.
juntos as nossas Bíblias, agora no Salmo de número 34. Mais uma vez, leremos o texto da palavra do Senhor de forma alternada. O Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso, ele se foi. Leitura alternada, Salmo 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Glorificará o Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os meus vizinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer a longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falar dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te para alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a minha. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor, os que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O orgulho matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados, todos nós. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Vamos ficar de pé, irmãos e irmãs? Vamos louvar o nome do nosso Deus com mais um cântico. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Com alegria no nosso coração, cantemos esse hino para o louvor do nosso Deus. Senhor,
assentar, irmãos. Ouçamos a leitura agora. O louvor do nosso Deus e a nossa edificação também espiritual, o Salmo de número 77. Ouçamos. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixes pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das suas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram, de uma parte para outra. O rebombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as suas veredas pelas grandes águas, e não se desdobraram os teus vestígios. O teu povo, tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Irmãos queridos, é este Deus que nós adoramos. E muitas vezes ficamos perplexos com as perguntas que o Salmo acaba de nos colocar diante de nós. Mas Deus é maior do que a nossa perplexidade. Busquemos a sua face, orando silenciosamente nesse instante. Depois eu quero convidar nosso irmão Samuel para nos dirigir nesta palavra de oração de confissão de nossos pecados. Oremos ao Senhor silenciosamente. Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso,
graças te rendemos nesta manhã, onde mais uma vez estamos na tua casa para lhe servir, para lhe adorar e conhecer o Senhor. Ó Pai, reconhecemos que tudo o que existe, existe pela obra, pelo poder e pela sustentação do Teu Filho Jesus Cristo. Sabemos que fora de Cristo não temos qualquer direito de nos achegarmos à Tua presença. Pai, reconhecemos que somos pecadores e muito mais, sendo filhos do Senhor, sendo novas criaturas, sendo seres regenerados, muito mais nos envergonhamos, ó Pai, quando após termos experimentado tão maravilhosa salvação e um alimento tão, ó Senhor, tão maravilhoso, tão forte, que de fato nos sustenta e nos sacia, nos envergonha, Senhor, que nós voltemos a nos alimentarmos dos lixos do velho homem, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Seja propício a nós, como foste, Senhor, para que nos enviasse o Seu Filho por nós. Deus, dê-nos plena convicção de nossa condição e nos conduza em arrependimento, que o nosso coração não venha, Pai, a se endurecer, que nós não desprezemos, ó Deus, Teu Santo Espírito que nos convence do pecado, que uma vez mais nos arrependamos e louvemos ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a palavra confessar vem da palavra confess, que significa falar a mesma coisa. Nós não informamos a Deus de pecados que porventura sejam ocultos a Deus. Lá nos 10 mandamentos, no início dos 10 mandamentos, nós encontramos a seguinte declaração: não terás outros deuses diante de mim. Porque até mesmo ter outros deuses, nós haveremos de tê-los na presença do verdadeiro Deus. Deus sabe todas as coisas, mas Ele nos conclama, nos chama a dizermos a mesma coisa, a concordarmos com aquilo que Deus já sabe a respeito de nós. E as Escrituras nos dizem que se confessarmos os nossos pecados, ou melhor, se dissermos a mesma coisa, aquilo que Deus já sabe, então Ele é fiel. Ele é fiel a si mesmo, não a nós. Ele é fiel e justo, ou melhor, Ele provê justiça que não está em nós, que está fora de nós, de tal forma que esta justiça seja contada em nosso favor. Por isso, quando Ele nos declara perdão, Ele não faz de forma leviana. Este perdão é porque os nossos pecados foram punidos em outro alguém, e esta punição é uma punição cabal. Por esta razão, os nossos pecados de outrora, os pecados do presente e os pecados do futuro já estão perdoados no Senhor Jesus. E é por isso que nós somos conclamados a confessá-los. E ao confessá-los, nós temos na verdade no nosso coração essa convicção de que aquele que falou é digno, ele é honrado, e aquilo que ele falou, ele cumpre. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmão querido, por favor, nos eleve a Deus em oração, agradecendo por esta convicção de que os nossos pecados e as nossas culpas foram lançadas em Cristo, e agora Deus nos olha como se nós não tivéssemos cometido pecado algum, pelo sangue de Jesus. Senhor nosso Deus, chegamos mais uma vez a Ti, Senhor, nessa manhã, para louvar, engrandecer e adorar o Teu nome, Pai. Em especial agora, Pai, queremos louvar-Te, Pai,
pela bênção, Senhor, que o Senhor nos concede gratuitamente, Pai, o perdão dos pecados, e gratuitamente a nós, porque não há nada que possamos fazer, Senhor, para conseguir esse perdão, Pai. Porque esse perdão foi dado pela vida do seu Filho, Pai, que se entregou por nós naquela cruz, Senhor. E é por isso que conseguimos, Pai, que recebemos essa dádiva, Senhor, do perdão. Louvamos, Pai, o teu nome, porque o Senhor proporcionou a nós, Pai, essa forma de nos justificar, Senhor. Essa forma perfeita, Pai, e justa, de nos justificar pela obra do teu Filho, Pai, não por nós, não por nossos méritos, Pai, que não temos, Senhor. Não conseguiríamos nunca atingir esse padrão perfeito que Jesus Cristo fez, Senhor. E agradecemos, então, porque o Senhor nos forneceu, Pai, essa forma preciosa, Pai, de termos perdão diante de Ti, Senhor. Louvamos o Teu nome, Pai, porque o Senhor inclina seus ouvidos, Pai, e nos ouve, mesmo pecadores que somos, Senhor, na mediação perfeita de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Quero chamar as nossas crianças para virem à frente. Todas as crianças venham. Vamos orar. Vocês vão sair. Isso. Vamos orar? Todo mundo de olho fechado. Israel, querido. Bendito Deus e Pai, pedimos que na tua mão bondosa o Senhor ilumine tanto os corações dos adultos quanto os das crianças. E de uma forma correta aprendamos a te conhecer, a viver para ti e a ter o Senhor como nosso Pai, Senhor e Salvador de nossas vidas. Dá-nos, ó Pai, a bênção de ver nossas crianças serem moldadas pelo Espírito de Cristo Jesus. Usa, Senhor, tuas servas que vão ministrar nesse momento, assim como pedimos que o Senhor nos use aqui neste salão. Te imploramos isso no nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe. Depois, quando nós, ao final da pregação, nós cantaremos um hino, e durante este hino, creio e observar, as crianças vão voltando. Então, se o papai e a mãe ficarem aqui, observem também a volta de seus filhos, estendam suas mãos, para que todos cheguem fácil. Hoje nós estamos com um grupo pequeno de crianças, é fácil de ir e voltar. Vamos abrir as nossas Bíblias, para os irmãos e irmãs. E o texto é o texto do livro de Ruth, no capítulo 4, versículo 13 ao versículo 22. Ruth, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que
7 filhos. Noemi tomou um menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Perez. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Vamos ficar de pé, meus irmãos, e entoar o cântico: Ele é meu e teu Senhor. Cantemos juntos mais um hino de louvor a Deus.
voltamos diante de Ti neste momento, ó Pai, para ouvir a Tua palavra, Deus. Tenha misericórdia de nós, abra o nosso coração, Pai, para que essa palavra dita aqui hoje chegue ao nosso coração, para a honra e louvor do Teu nome, Pai. Essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Os irmãos e irmãs podem se assentar. O livro de Ruth é um dos livros que mais me chamam a atenção na palavra de Deus. E todas as vezes que eu leio e releio este texto, novas nuances tomam a minha atenção. Mas sempre existem no meu coração perguntas que eu fiz inicialmente, a primeira vez que eu me deparei com o texto e fui desafiado a pregá-lo à Igreja de Cristo Jesus. Eu olho para este livro e ele parece que está no meio do nada, contando uma história que não tem grande relação com o restante do Antigo Testamento. Claro, nós lemos aqui, dos versículos 13 a 22, que no finalzinho parece que tudo fica mais claro. Quem foi Ruth? Ruth foi bisavó do rei Davi. Bom, eu posso entender muitas coisas a respeito disso. No começo do livro, nós lemos que tudo se passa nos dias dos juízes. Então, torna novamente a história um pouco estranha, porque os dias dos juízes foram quase 200 anos, um tempo extremamente difícil para o povo de Israel, visto que uma vez que Josué foi levado aos céus por Deus, que ele morreu e o Senhor o levou, eles perderam então aquela figura de liderança, uma identidade central, pois Josué havia substituído o grande líder de Israel no Antigo Testamento, o próprio Moisés. Tomou a terra prometida, dividiu o território entre as tribos, e agora ele se vai, e não há mais um grande líder. Durante esses quase 200 anos, há um ciclo histórico acontecendo aqui. Deus determina a sua lei, eles se afastam de Deus e esquecem da lei. Vem então o pecado, e por causa do pecado do povo se apresenta o castigo, e durante todo o livro dos Juízes o castigo está diretamente atrelado a povos inimigos que cercam aquele território conquistado por Josué e guerreiam contra o povo de Israel. Há então escravidão, há então domínio de povos inimigos, e o povo vê o seu pecado, se arrepende do seu pecado, se lembra de Deus, clama por misericórdia. Ele então levanta um juiz que se torna líder e libertador daquela geração. São nesses dias que se passa a história de Ruth. Mas a história de Ruth nem mesmo é a história de Ruth, porque essa história de Ruth, ela começa com Noemi e termina com Noemi. Noemi era uma judia do povo de Israel, da cidade de Belém. Ruth, uma moabita, de povo inimigo ao povo de Deus, pagã, idólatra. Mas é o seu nome que é o grande título dessa história, deste livro do cânon hebraico. Aqui temos algumas perguntas. A primeira delas: por que Deus escolheu trazer esta revelação e registrar no cânon bíblico? Qual é o papel aqui? Será que na verdade essa história não é a história de Ruth? Essa é a história de Davi. Então, como algum tipo de introdução, uma prévia, um trailer do que haverá a seguir, conta-se essa origem do rei Davi. Será que é isso? O que Deus está querendo falar quando Ele traz uma história dos dias dos juízes e nem sequer um juiz aparece aqui? A condenação, o juízo, a luta e a dificuldade não está atrelada
contrário, aparentemente é um tempo de paz, visto que Elimeleque, Noemi e seus filhos saem de Belém e se mudam para Moabe. Não só se mudam para lá, como fazem negócios, estabelecem sua vida, dão seus filhos em casamento. Eles não estavam em guerra, com certeza, eles não foram lá como escravos, aprisionados, não era qualquer opressão humana naquele momento. O que Deus está querendo nos dizer aqui? Que história é essa? Será que é mais uma história para a gente preparar um livrinho de escola dominical e estudar com as crianças e contar uma historinha bíblica para que eles aprendam alguns personagens diferentes? Será que é isso? Mas uma das coisas que me traz luz nesta manhã foi algo que eu aprendi há muitos anos atrás e nunca me esqueci e espero nunca abandonar essa verdade. A Bíblia de fato não é um livro de histórias, nem é um livro de assuntos práticos para mim e para você. De repente os personagens bíblicos poderiam ser para mim e para você motivadores a termos uma postura correta e santa. Não, a Bíblia não é nada disso. A Bíblia é o livro de Deus falando a respeito de Deus. O que então a história de Ruth nos ensina a respeito de Deus? O grande tema deste livro para mim é a mão providente de Deus, o Deus que provê. Providência é, tecnicamente falando, nos nossos termos teológicos, a nossa definição de que a mesma força, o mesmo poder, a mesma autoridade soberana que Deus usou para criar todas as coisas, no momento que Ele cessa de criar e a criação está em perfeita harmonia, Deus agora está usando este mesmo poder não para criar, mas agora para sustentar e governar. Esta é a sua providência. Não é Deus providente porque Ele dá o que é necessário no momento necessário. Não, Deus é providente porque Ele sustenta tudo com o poder das suas mãos, a todo instante e a todo momento. E é isso que eu vejo aqui. O que está falando no texto de Ruth a respeito do Deus providente? Como esta história revela quem Deus é, o seu plano e o seu caráter. E respondendo então esta pergunta, eu quero passar com vocês por toda essa história e trazendo a seguinte resposta: Deus é o Redentor de todos os seus, ou melhor, Cristo, Redentor dos eleitos de Deus. A primeira coisa que nós podemos fazer é perceber que existem 4 grandes cenas. Há um enredo, é uma história. Existem 4 grandes cenas no livro de Ruth. A primeira delas é uma cena de dificuldade. E o texto bíblico, se você puder, por favor, acompanhar por todo o livro de Ruth, diz o seguinte no capítulo 1, versículo 1: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. O tempo são os dias dos juízes, como nós já falamos. E o problema agora não são inimigos externos. Falta comida na terra. Houve fome na terra. E é interessante porque parece um jogo de palavras aqui, porque a palavra Belém, o nome Belém significa casa do pão. E como várias regiões têm seus títulos e nomes, por exemplo, quando a gente fala sobre o Vale do Aço, o Triângulo Mineiro, o Circuito das Águas, Belém também tinha o seu apelido, o seu título. E Belém era chamada de Efrata, ou seja, frutífera. A primeira coisa que o autor nos diz é que no dia dos juízes
houve um grande problema, e este problema não é causado por homens, este problema não é causado por pessoa qualquer. Houve fome na terra do pão, ou faltou pão na frutífera casa do pão. Quem está agindo aqui é obviamente Deus. E nesta primeira cena, Deus se revela como um Deus que tem o poder sobre todas as coisas, tanto para dar o que necessitamos, quanto para tirar aquilo mais essencial que temos. Veja, ele não está dizendo ao autor que no dia dos juízes houve uma crise financeira, então eles não puderam trocar o carro por 3, 4 anos, eles tiveram que mudar para um bairro mais simples, tiveram que cortar os restaurantes, remanejar a empresa, fechar algumas lojas. Ele não está falando sobre isso. Ele não está falando sobre um momento passageiro de dificuldade. O autor nos revela aqui que no dia dos juízes faltou aquilo que era de mais essencial ao sustento humano: o que comer. Houve fome, houve grande crise de alimento, de sustento básico na vida dessas pessoas. Mas interessante, um homem então de Judá, de Belém de Judá, resolve se mudar. Nessa primeira cena, então, nós vemos que há uma grande jornada aqui, um grande movimento geográfico. Eles saem de Belém porque não encontraram na terra de Belém fruto, porque não encontraram na terra prometida o básico para o seu sustento. Há uma contradição enorme aqui, ao meu ver, porque afinal de contas eles estavam na terra de Deus, debaixo do governo de Deus. O mesmo Deus que no deserto, não numa terra frutífera, deu pão e alimento e sustento a todo o seu povo por 40 anos. Agora, por um período de tempo, numa terra frutífera, num lugar que se esperava ter tudo, agora o mesmo Deus tira o pão, traz fome. Deus se revela providente quando se revela justo. Não meramente Deus é para nós um tipo de escudo protetor, como um Deus mercenário que diz assim: me obedeça, te protejo. Pague a conta, sou seu Deus. Não pague a conta, tiro a mão. Me obedeça, te protejo. Os inimigos não te cercarão. Me obedeça, te dou paz. Ao contrário, terás problemas. Não, Deus está se mostrando justo porque Ele mostra aqui nos dias dos juízes, como diz o livro dos juízes. Vire uma página e veja no último versículo do livro dos juízes, capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Naqueles dias o povo não reconhecia que Israel, não tendo um rei humano, tinha na verdade o governo do rei dos reis. E ao invés de se submeter a este rei, de adorá-lo como rei, de obedecer a sua lei, cada um fazia o que dava no seu coração. Cada um governava a sua vida por sua própria vontade. E Deus então se apresenta nos dias dos juízes, na terra de Belém, numa terra frutífera, aonde nunca deveria faltar pão, com justiça, tirando aquilo que lhes era mais essencial. Qual é a resposta então de Elimeleque e sua família? Mudar de terra. Mas essa resposta não é meramente ser transferido, como um funcionário de banco sai de Belo Horizonte e vai para Brasília, sai de Brasília e vai para Fortaleza, sai de Fortaleza e vai para Porto Alegre. Não. Aqui na verdade há uma decisão fatal, aonde Elimeleque toma sua mulher e seus filhos e decide ir para outra terra, que não é a terra prometida, viver entre outro povo, que não é o povo de Deus, e com certeza servir a outro Deus. Se o Deus de Israel não me dá pão, vou arrumar pão em outro lugar. Outra terra me dará pão, outro Deus me dará pão. Eu, com a minha própria força, eu vou produzir o que me é necessário. Eu vou tomar
envolvem com aquele povo, ficam ali por alguns anos, se dão em casamento, continuando desobedecendo a lei do Senhor, uma desobediência atrás da outra, fazendo o que era reto segundo os seus próprios olhos. Elimeleque então morre, passam-se 10 anos, morrem os 2 filhos de Noemi, Malom e Quilion. E agora, homens que desejaram fazer o que, entre aspas, Deus não estaria fazendo por eles, homens que desejaram guiar o seu próprio coração e fazer as coisas de acordo com a sua vontade, não mais estão. E o que sobra? Total desolação. Uma mulher de bons recursos, amparada por marido e filho, agora é uma viúva, ladeada por outras 2 viúvas. 3 viúvas pobres. Não tinham o que comer porque o problema era de fome na terra, agora não tem o que comer porque a sua vida inteira está transtornada. Tem que voltar. E agora nós entramos na segunda cena. A segunda cena é a pregação de Noemi. Noemi está fazendo um grande sermão, e o que ela está pregando é o anti-evangelho. Vejam, elas estão na estrada. As 2 noras, Ruth e Orfa, vão com sua sogra, vão acompanhá-la, não vão abandoná-la. E ela insiste: voltem para a sua terra. Aqui está o anti-evangelho. Porque se a terra de Belém não tinha o que dar para Noemi e Elimeleque, seus filhos, com certeza não tem nada para dar para 2 moabitas. Se Deus pesou sua mão sobre uma filha de Israel, uma filha de Jacó, o que será dessas 2 pagãs que se casaram com 2 homens que pecaram e desobedeceram a Deus e agora estão mortos? Ela diz: voltem para a sua terra, voltem para a sua parentela. Elas choram, insistem, e Noemi volta a apelar: volte, lá vocês têm chance, vocês são novas, pode ser que vocês se casem de novo, vocês vão ter esperança. Fora daqui, comigo vocês não terão nada. Orfa então volta para Moabe, atende ao anti-evangelho de Noemi, ao apelo daquela pregação, mas Ruth não ouve aquela mensagem. Ruth não atende a este apelo. Há alguém muito maior do que Noemi operando no coração desta mulher. E agora a declaração de Ruth, a emblemática e tão conhecida declaração de Ruth, não é meramente uma declaração de companheirismo, amor, de fidelidade à sua sogra. Ela está dizendo abertamente o seguinte: eu agora sirvo a Deus, por isso não vou te abandonar. A frase que nós conhecemos bem: onde quer que tu fores, irei também. Teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. Impressionantemente, ao contemplar a mão providente de um Deus que aplica a sua justiça e castiga aqueles que abandonam a sua lei, a moabita pagã percebe quem Deus é. Ela passa a conhecer a Deus. Deus se revela a ela através da sua mão pesada, e ela então conhece Deus. E numa declaração emblemática, da mesma forma que Elimeleque, Noemi e seus filhos abandonaram o seu Deus, abandonaram sua terra, abandonaram o seu povo para querer encontrar esperança de acordo com o seu próprio coração em Moabe, agora está uma mulher no meio de uma estrada, viúva, pobre, sem qualquer esperança em suas mãos, sem qualquer força em sua própria mente, em seu próprio agir, e ela está declarando o oposto. Ela está declarando o seguinte: eu abandono Moabe, eu abandono os deuses de Moabe, eu abandono o meu povo, eu abandono a minha família, eu abandono a minha cultura. A
partir de agora eu sirvo a Yahvé. Ele é meu Deus. Ela reconhece aqui e ela faz uma das mais belas, pública profissão de fé aqui no texto bíblico. Quantas vezes nós vamos à frente, somos batizados, recebidos pela profissão de fé na igreja e sequer temos a ousadia de dizer: abandono meus pais, se isso for necessário, abandono o meu trabalho, se isso me impedir de servir a Deus, saio da minha terra, fujo para longe, faço o que for para servir ao Deus de Israel. Esta é a declaração de Ruth. E por mais que ela tenha ouvido o anti-evangelho de Noemi, ela se converte ao verdadeiro Deus de Israel. O poder de transformação do Espírito de Deus está muito além dos falsos evangelhos que nós possamos ouvir aqui e acolá. Vamos então para a terceira cena. Essa é uma cena extensa. Aqui está o decorrer do renascer da esperança. E nessa cena aparecem duas pessoas de lados opostos. Estão juntas, mas estão totalmente divididas. De um lado está Noemi, a israelita, filha do povo de Israel, que conhece a lei do Senhor. E por ver a mão de Deus pesando sobre sua vida, ela está amarga, a tal ponto que ela muda o seu nome. Ela diz: sai daqui ditosa, Noemi é ditosa, louvável, e agora mudo meu nome para Mara, sou amarga. De outro lado está a Moabita, que foi criada numa cultura anti-Yahvé, inimiga. Em momento de guerra, era fácil ela dar uma puxada nas costas de algum soldado israelita passando à sua frente. E ela é uma mulher cheia de esperança. Ela é uma serva de Deus. Ela aceita a mão de Deus. Ela está disposta a ser moldada por Deus. Ela está feliz e satisfeita, mesmo tendo perdido tudo, em ter sido agora recebida como serva do Deus de Israel. Essa cena é uma cena interessante, porque quanto mais Ruth confia em Deus, mais Noemi confia em seus próprios olhos. Aparece então o galã da história, Boaz. E se você for perceber, ao final você vai ver que é uma história longa. São pelo menos 20 anos do decorrer dessa história, relatada em 4 capítulos e pouquíssimos personagens. Aparece Boaz, e então a luz da esperança humana, do coração que faz aquilo que deseja, daquela que não vê a mão providente do Deus de Israel, acende novamente. E Noemi fala: uau, de repente, finalmente seremos resgatadas. Noemi conhece a lei de Israel. Ela sabe que para que ela tenha direito às suas posses, aquilo que foi de seu marido, que agora está morto, era necessário que um outro homem, um parente, resgatasse isso. Fazendo como? Comprando, pagando caro pelas terras de Noemi e administrando para Noemi aquela terra. Se Noemi não tivesse filhos ou filhas, isso era vantajoso, porque daqui a pouco ela morreria e ficaria tudo para quem comprou. Mas Noemi tinha uma nora, esposa, viúva de seu filho mais velho, a viúva de Malom, Ruth. Então qualquer um que viesse a resgatar essa terra teria que pagar caro, administrar a terra, e todo o benefício iria para Noemi. E quando ela morresse, era necessário que aquele homem fizesse um filho em Ruth, e o filho de Ruth agora herdaria tudo que era direito de Elimeleque e de Malom. Ou seja, eu vou pagar caro, vou ter que me casar com uma mulher que não é minha, o meu filho que essa mulher gerar não será pela lei meu, e tudo que é meu, e que paguei caro por isso, eu vou ter que dar para ele. E o nome que vai ficar como nome na herança não é o Boaz, é Malom.
Meus irmãos, honestamente, eu não estaria muito disposto a fazer isso não. Eu não vou registrar minhas filhas de jeito nenhum. As minhas filhas são morais. Elas são Amaral, como é meu sogro, mas elas são morais. Elas têm o meu nome. Elas têm a minha herança. Eu não vou ficar por aí me casando com uma moça para dar herança para o filho dos outros. Mas Boaz, ao conhecer Ruth, a ama acima de qualquer herança, acima de qualquer custo. Ele pouco se importa. Ele chama então aquele parente que tinha direito de resgatar Ruth, um parente mais próximo de Noemi do que era o próprio Boaz, como se fosse um primo primeiro e um primo de segundo grau. E esse nem nome tem, ele só é chamado no capítulo 3 de resgatador. Resgatador isso, resgatador aquilo. Quem tem nome é Boaz. E quando Boaz diz, tá bom, você pode ficar com as terras, com as posses de Noemi, então aproveita e leva Ruth, dá um filho a ela e dá todas as terras que você comprou de Noemi de volta para Ruth e o filho dela. Aí ele diz, não, de forma alguma. E como era um costume, sela o negócio dando a sua sandália para Boaz. Você, carregando a sandália, tinha o direito do negócio. Boaz não se importa com quanto pagou. Boaz não se importa com as terras que teve ou deixou de ter. Boaz está extremamente satisfeito. Ruth é dele. Para muitos de nós, a história acaba por aqui. Boaz é considerado por todos os teólogos, bons teólogos do Antigo Testamento, como aquele que representa a figura do próprio Cristo, sendo ele o redentor, o resgatador da Moabita, dando a ela direito, dando a ela posses, dando a ela um filho judeu. Isso é uma bênção, e de fato esta é uma aplicação direta e clara. Mas essa terceira grande cena só se encerra com a quarta e final cena do texto que nós lemos. Como eu disse, a história começa com Noemi e termina com Noemi. Seu nome é registrado Noemi. E agora ela novamente está ditosa. Ela não fala mais nada, mas as mulheres de Belém louvam o seu nome, bendizem o bebê que ela carrega, que é o filho de Boaz. Há algumas análises a serem feitas. Em primeiro lugar, agora a própria Noemi será resgatada. Porque este menino que nasceu, Obed, filho de Boaz e Ruth, tem pela lei o direito de toda a terra de Elimeleque, marido de Ruth, marido de Noemi, perdão. E como tem direito, ele tem dever. Muitas vezes eu não entendia o porquê o filho mais velho, dentro da lei de Israel, dentro da lei de Deus, ganhava 90% de tudo que era do pai, e se tivesse mais 10 filhos abaixo, né, os outros 10 ganhavam só, dividiam entre si os outros 10%. Por que isso? Porque nos 90% que lhe era dado, não era meramente ouro e prata, lhe era dado 90% da terra. E assim como seu pai trabalhou durante toda a vida para sustentar a família, produzindo na terra, o filho mais velho agora ganha um privilégio, mas ganha a responsabilidade de também trabalhar na terra e sustentar seus pais, e todos os seus irmãos que precisarem devem recorrer a ele. Ele se torna o patriarca, ele se torna o provedor, o líder do clã, aquele que protege nas batalhas. Esta carga está agora sobre o filho de Boaz, Obed. Não a carga de Boaz, a carga de Elimeleque. Então quem deve cuidar, prover, sustentar a Noemi, que tinha se tornado uma viúva pobre, é este menino. Então ela será cuidada para o resto de sua vida. Portanto, a analogia final é esta. Quando as mulheres de Belém falam o seguinte, versículo 15: ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama
deu à luz, e ela tinha melhor que 7 filhos. Aqui é uma analogia muito interessante, e a pergunta final é: por que esta moabita é melhor do que 7 filhos? O número 7, meus irmãos, se você já ouviu, ótimo. Se não ouviu, agora ouça e não esqueça. O número 7 não é um número qualquer das Escrituras Sagradas. Para o judeu, o 7 é um número que representa a perfeição. O 7 é um número que representa o ser de Deus, perfeito, completo. E essas mulheres da cidade de Belém estão exaltando o nome de Noemi e do bebê que ela carrega, Obed, dizendo que a moabita lhe é melhor do que 7 filhos. Se ela tivesse o filho mais perfeito que pudesse existir, Ruth lhe era melhor. E por que isso? Isso fica muito claro quando o autor termina no versículo 18 a 22, falando da genealogia de Obed. E ele começa com o filho de Judá, Pérez, ou Pérez. O filho de Judá, filho de Jacó, que gerou esse menino com uma prostituta, Tamar, sua ex-nora, que se fez de prostituta para enganar seu sogro. Que cena horrível! Esse menino Obed, também na sua genealogia, mostra que seu avô é Salmão, pai de Boaz. Isso nos fica claríssimo quando lemos Mateus capítulo 1. Salmão gerou a Boaz e gerou de Raabe, a prostituta de Jericó, que escondeu os espias em sua casa, e que quando os muros de Jericó foram derrubados, colocou um cordão na sua janela e Deus a preservou. E outra personagem dessa genealogia mais estranha, o que na verdade o autor está dizendo é que quem há de redimir esta mulher para toda a sua vida, há também de lhe garantir a redenção para a vida eterna. Jesus Cristo é descendente de Boaz. Jesus Cristo é descendente de Obed. Jesus Cristo é o filho de Davi. Como homem, filho de Davi. Nós lemos em Romanos capítulo 1. Mas pelo seu poder e santidade reconhecido filho de Deus. Ruth lhe é melhor do que 7 filhos, porque foi através de Ruth que Noemi foi inserida, enxertada na linhagem de Jesus. Se fossem filhos naturais de Elimeleque, Malom e Quilion, eles não participariam da genealogia de Jesus Cristo. Mas agora Noemi, alguém que desobedeceu a Deus, alguém que se amargurou e se rebelou contra a vontade de Deus, alguém que sempre confiou e esperou nas coisas humanas, conduzindo seu coração de acordo com a sua própria vontade, reconhece finalmente o seu Redentor e não fala mais nada, não emite qualquer som. Ela simplesmente é notável e louvada entre os seus, porque carrega aquele que dará da sua descendência o próprio Filho de Deus, o Messias prometido. Noemi, com clareza, descansa na redenção do Deus de Israel. Noemi descansa nas mãos providentes do Rei de Israel. Ela está feliz. Ela agora sabe quem Deus é. Ela não fala, mas muito provavelmente, se fosse registrada alguma fala, talvez o Espírito Santo teria nos revelado como fez com Jó. Antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora te conheço, pois ando contigo. Noemi e sua família fizeram algo que era muito comum: tentaram fugir,
se esconder de Deus. Adão fez isso, Jonas fez isso, os próprios discípulos, depois da morte de Jesus, foram para dentro de uma casa e se esconderam ali. E com certeza, meus irmãos, quantas vezes eu e você fazemos isso também? Muitas vezes percebemos que coisas essenciais da nossa vida estão nos faltando, e pode ser que não tenha relação nenhuma com o alimento físico. Nossas carências, nossas necessidades, nós estamos profundamente desolados, perdemos tudo e todos, não temos mais a quem recorrer. Podemos frequentar clínicas e clínicas de terapia, podemos ter as melhores promoções, podemos buscar novas amizades, mudar de ares. Tantas vezes as pessoas estão em momentos tristes de sua vida, luto, depressão, angústia, e às vezes alguém diz assim: vai fazer uma viagem, vai para a Europa, vai tomar um bom vinho, vai espairecer, e nem isso resolve. Dinheiro não resolve, remédio não resolve, consolo das pessoas não resolve. Tudo aquilo que parece fundamental na estrutura humana vai embora. Saúde, riqueza, amor, tudo some. E nós nos vemos perdidos e tentamos olhar para Deus e culpá-lo. E dizemos: não quero mais servir esse Deus. Esse Deus não dá para mim o que eu quero. Esse Deus não sabe quais são as minhas necessidades. Vou mudar, vou fugir, vou procurar esperança em outro lugar, outros deuses. E por mais que eu não abertamente coloque ídolos na minha casa e passe a cultuar deuses estranhos, eu me torno meu próprio Deus. Se Deus não faz por mim, faço eu. Se Deus não resolve, pode deixar, resolvo eu. Esses dias eu estava conversando com minha sogra e falando para ela de alguns problemas. Ela é uma mulher crente, cheia do temor do Senhor, e eu gosto muito de conversar com ela. E ela me disse: meu filho, por que ao invés de conversar com as pessoas, não conversa mais com Deus? Ela diz assim: mamãe sempre diz que é muito mais rápido você resolver aqui do que resolver aqui. Peça a Deus, Ele te dará. Peça a Deus, Ele te dará as respostas, Ele há de solucionar. Peça a Deus, Ele te mostrará o que Ele quer, ao invés de ficar se degladiando com homens. Peça a Deus, Deus cuidará. Era exatamente isso que Elimelec e Noemi não entendiam, e que muitas vezes eu e você também não entendemos. Às vezes nós faremos o tratamento de saúde mais caro que existe, com o melhor médico do mundo, e há de falhar. Às vezes seremos extremamente previdentes, guardaremos, pouparemos, teremos uma conta bancária cheia, e pode também dar errado. Seremos saudáveis, cuidaremos da alimentação e do corpo, e uma doença assim, talvez nem doença, um escorregão numa calçada da cidade, pode nos tirar a vida. Somos frágeis demais. Só vivemos porque nele vivemos, só existimos porque nele existimos, só somos o que somos porque a mão providente do Senhor não falha. E precisamos nos lembrar que nossa esperança real só deve estar colocada no único Redentor que nos redime para a vida eterna. Sim, nós podemos encontrar vários redentores humanos que vão solucionar nossos problemas aqui e agora. Outros problemas surgirão e aí de repente a gente encontra outras coisas que vão nos resolver. Mas o descanso e a paz da serva do Senhor, a alegria de Noemi está em reconhecer que Deus é quem redime a sua vida, e saber que é Deus quem há de prover, não só para a sua vida aqui, mas acima de tudo, para a sua vida eterna. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes somos como Noemi, somos como Elimelec, Malom e Quilion. Mas essa não é a história de Elimelec,
de Noemi e de seus filhos. Essa não é a história de Ruth, que começa com Noemi e termina com Noemi. Essa não é a história do galã Boaz, nem a história de Obed, nem a história de Davi. Esta é a história de Deus, a respeito de Deus, revelando o Evangelho do Filho de Deus. E é este Evangelho que nós precisamos ouvir novamente nesta manhã. O Evangelho da redenção de nossas vidas, do governo e do sustento providente de Deus, que não só providencia coisas terrenas, mas muito além disso, foi aquele que proveu o seu Filho para morrer na cruz no meu e no seu lugar, para nos redimir a alma, para nos libertar do pecado. Esta é a mensagem do livro de Ruth, como é a mensagem única e exclusiva de todo este livro que nós chamamos de Bíblia Sagrada, que Deus, na sua mão providente, proveu para que nós tivéssemos cópia, traduzida na nossa língua, para que leiamos e possamos crer que Jesus é o Redentor de nossas vidas, e nele, somente nele confiar. Pois se for da sua vontade nos moer, nos moldar, nos tratar de forma às vezes dura e pesada, descansemos e recebamos como seu amor. Se nossa esperança se for, tenhamos a esperança certa em Cristo Jesus. E no final, nós seremos também benditos e louvados, não por nossa causa, mas por causa daquele que está em nós. Aquele que nos é melhor do que 7 filhos, aquele que nos é melhor do que 7 empregos, do que 7 casas, do que 7 esposas, do que 7 carros, aquele que nos é melhor do que 7 vidas, aquele que é perfeito, aquele que fez em nosso favor o que nós não poderíamos fazer em 7.000 anos, em 7 milhões de vidas, aquele que é a providência definitiva de Deus para a vida dos seus, Jesus Cristo. A Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Nos consagremos a Ele, vivamos por Ele, sirvamos a Deus, coloquemos tudo o que temos à disposição da vontade dEle, para que não sejamos julgados e castigados, como no dia dos juízes, aqueles que não reconheciam a existência do Reino e viviam de acordo com o seu próprio coração. Nós temos um Rei, e Ele reina em nossos corações. Nós temos um Rei, e Ele reina sobre a terra. Nós temos um Rei, e Ele reinará para todos sempre. Amém. Irmãos queridos, cantemos respondendo tudo que Deus falou ao nosso coração na manhã desse domingo, reafirmando essas palavras em Jesus confiado. Sua lei é do Senhor, justo, bênção, paz. Enquanto nós cantarmos, teremos a oportunidade de trazer ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Quero convidar a todos a ficarmos de pé, por favor.
Senhor, nos despedindo também deste momento de culto, de louvor e de adoração. Bendito Deus, nosso Pai Celestial, nós ouvimos a Tua voz nesta manhã. A Tua palavra, ó Deus, não chegou somente à nossa mente, mas desceu ao nosso coração e desceu à nossa alma. E na manhã deste domingo, ó Deus, o Teu recado, cheio de amor para conosco, é para nos dizer que também Tu diriges a nossa história. E nós, ó Deus, somos conclamados por Ti, para colocarmos, ó Deus, toda a nossa expectativa, toda a nossa esperança em Ti mesmo. E é isto, ó Deus, que desejamos fazer. Por esta razão te imploramos que Tu transformes mais e mais o nosso coração, pela ação poderosa, suave e gentil do Teu Santo Espírito, nos inclinando para Ti, de tal forma, ó Deus, que nós façamos, ó Deus, tomemos esta decisão importantíssima, suprema, de ter em Ti, ó Deus, o nosso único e suficiente provedor. Que bendizemos e Te adoramos, ó Senhor, por Jesus Cristo, o Filho de Davi. Este é, de fato, ó Pai bendito, aquele que veio prover para nós tudo aquilo que mais carecemos. Te bendizemos porque nele, ó Deus, nós fomos encontrados. Não fomos deixados à nossa própria sorte, mas encontramos, ó Deus, o pão da vida nesta terra de fartura, que é a Tua presença, que é a Tua palavra, que é como pão que nos alimenta, como água que dessedenta a nossa sede. Pois foi isso que aconteceu, ó Deus, na manhã deste domingo. Fomos alimentados, fomos dessedentados. Imploramos, ó Deus bendito, que Tu aceites a nossa gratidão, que Tu aceites o nosso louvor, e que Tu nos despeças em paz, ó Deus, para onde quer que estejamos sendo dirigidos, e aonde quer que o Senhor nos levar, possamos levar no nosso coração a certeza de que fomos visitados por Ti nesta manhã, e que, ó Deus, Tu haverás de ir conosco. Fica conosco, ó Senhor, abençoa-nos, protege-nos, ó Senhor. Nós Te imploramos humildemente, em o nome de Jesus. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus, repousem sobre vós, irmãos, e convosco permaneçam, hoje e para sempre. Amém. Vamos nos assentar, irmãos, ouçamos para o louvor do nome de Deus, mais um cântico para cantar, de glória para sempre. Nós assentados como estamos, glorifiquemos o nome do Senhor através do cântico deste hino de louvor. Sim.
também nos dá a oportunidade de reservarmos um dia para o seu nome. Todos os dias são dele, todos os dias servimos a Deus, devemos buscá-lo e ter com ele. Mas esse privilégio de celebrarmos o dia da ressurreição de Cristo todas as semanas é grande bênção em nossas vidas. Louvado seja o seu nome. Mais um culto da manhã desse dia. Quero chamar a sua atenção que dentro do seu programa, finalmente, a culpa foi minha. Finalmente a Carol resolveu os meus problemas junto com o Clevinho, resolveram os meus erros. E agora então está essa ficha. Então, meus irmãos, mais uma ficha. Pois é, mais uma. Temos várias canetas ali fora, não precisa sobrar. Por favor, hoje. Eu sei, se você está com fome, se sua mãe está esperando uma macarronada no forno, por favor, preencha essa ficha. Essa é a ficha para os membros desta igreja, para a gente poder cadastrar todo mundo. Não, vai demorar um tempinho para cadastrar todo mundo, mas quem sabe a gente já começa com um bom número agora de manhã. Pega a caneta e preencha todos os dados aqui, que essa é a ficha do hall de membros da nossa igreja. Se por um acaso você ainda não foi recebido pela pública profissão de fé e batismo, já nos avise que nós vamos providenciar isso o mais rápido possível, ok? Então, por favor, não vá embora com a ficha em branco. Eu trago domingo que vem. Tem gente que traz mesmo. Se você for parecido como eu, você vai perder a ficha e vai dizer: Carol, me manda outra. Então, sim. Se você nos visita, fique à vontade também de preencher, porque nós queremos conhecer você, queremos estender a nossa mão. Está conosco nossa vizinha. Eu esqueci como é que é o nome da senhora? Dona Isabel. Dona Isabel mora aqui na frente, Ela já era amiga do Bruno, que tinha a empresa aqui. Já nos conhecemos outro dia, Dona Isabel? E fico feliz da senhora ter vindo aqui. Eu espero que essa igreja seja alegria na vizinhança, Ótimo. Ótimo, seja muito bem-vinda. Volte sempre, Dona Isabel. Eu tenho certeza que a igreja agora no final ainda vai ter muitos abraços. Se assiste de lá, mas fique à vontade de assistir aqui dentro também, tá bom? A partir de amanhã, meus irmãos e irmãs, o nosso culto de oração, que acontecia lá no prédio do papai, acontecerá aqui, ok? Agora nós temos uma sede muito boa, bonita, e vai ser aqui. Também, nossa querida Carol já providenciou um lanche bem gostoso para amanhã, e vai ser inverso, a gente sempre lancha depois. Agora nós decidimos fazer da seguinte forma: a partir das 7h30 eu já estarei aqui com as portas abertas. Então às vezes você sai do trabalho, vai em casa, aí atrasa e tal, fica difícil. Se você quiser vir direto, vai ter um lanchinho gostoso, para você forrar o estômago, para ter um tempo também de comunhão, de confraternização. E aí por volta das 8h10 nós vamos nos sentar e orar. Não será meramente um culto de oração. Será, eu estava pensando isso no carro, como é que vai falar isso? Será um culto de doutrina de oração. Porque nós precisamos aprender com a palavra de Deus a orar. Como devemos orar? Então será um culto todo conduzido a aprendermos a orar e orarmos juntos com aquilo que temos aprendido, na verdade. Depois você dita esse aprendendo aí, tá, Cleber? Nós vamos então fazer isso todas as segundas-feiras, a partir das 19h30. Neto, mas eu me atrasei, eu só vou chegar às 8h30, então eu preferi ir para casa. Não, venha. É melhor meia hora, 40 minutos de oração e comunhão do que nada, E se você não lanchou antes, na hora de ir embora você lancha também, não tem problema. Aqui nós devemos ser extremamente formais e reverentes diante de Deus, mas extremamente receptivos diante da igreja. Então se você atrasar, não tem problema. Isso, falar. Meus irmãos, há 2 semanas atrás nós nos reunimos e eu, como presidente do conselho da Igreja Presbiteriana Aliança, fui incumbido de nomear vários irmãos e irmãs para diversas tarefas da nossa igreja, visando também nos organizar e nos preparar para sermos uma igreja independente, Não mais uma congregação, mas uma igreja organizada.
E com isso Deus nos agraciou com a unanimidade de todos, a disposição de servir de todos os que estavam aqui, e fizemos várias nomeações. Os nomes estão no nosso boletim, provavelmente vocês já receberam, mas eu quero lembrar-vos. A mesa administrativa desta congregação é composta por mim, presidente do conselho, então presidente da mesa administrativa, pelo nosso irmão Samuel, vice-presidente da mesa administrativa, pela Priscila, que não está aqui, estão tirando as férias hoje, curtindo Foz do Iguaçu, a Priscila, esposa do Arlen, que é a nossa secretária, e o Clebinho, o senhor Kleber, José Leão de Almeida, o meu amigo Clebinho é o nosso tesoureiro. Então nós louvamos a Deus pela vida desses irmãos que vão fazer parte dessa mesa administrativa. Nomeamos também uma comissão de orçamento, para com muita fé, ousadia e trabalho, planejar os nossos passos. O relator dessa comissão é o Léo, também meu amigo já de muitos anos. O Léo é o relator dessa comissão, que é também composta pelo Jaume, que estava aqui agora conosco, pelo Arlen, esposo da Priscila, estamos curtindo o Foz do Iguaçu, essa é a comissão, e o tesoureiro faz parte dessa comissão também. Uma outra comissão, a nossa comissão de exame de contas. A cada 3 meses se examina tudo que entrou, tudo que se gastou, e deixa isso muito transparente para toda a igreja. Quem está relatando essa comissão é a nossa irmã Tânia, e com a Tânia estão o Erlon e a Ângela. Esses são os irmãos dessa comissão. Meu irmão falou assim: eu não vim no dia, eu quero ajudar. Fique à vontade, pode nos procurar e nós vamos distribuir você em diversas comissões possíveis para continuar progredindo com o nosso trabalho. Encerrando aqui, meus irmãos. Meu ponto é Mas eu queria lembrar também aos irmãos que nós estamos nos preparando para ter todos os trabalhos oficiais de uma igreja, bem tradicionais. Alguns irmãos estão sempre apelando para o culto de domingo, E nós estamos nos preparando e orando para que a partir de novembro nós tenhamos escola dominical e culto pela manhã, o culto vespertino, provavelmente às 18 horas, para que ninguém saia tarde demais e não esteja cansado na segunda-feira, o culto de oração às segundas e um culto de doutrina. Na verdade, que nós vamos fazer um mini instituto bíblico, tratando de pontos doutrinários, pontos teológicos, todas as quintas-feiras, e tudo aqui na nossa sede. Para isso, meus irmãos, nós temos muito trabalho à frente, e 2 coisas eu quero desafiar você nessa manhã. A primeira delas, que contribua com generosidade. Nós, os crentes do Senhor Jesus, cremos que o Senhor nos ensina a devolver a Ele 10% daquilo que Ele nos deu. Faça isso. Se por acaso você tem dúvida quanto a esse ponto bíblico, procure os outros pastores. Nós vamos ter a maior alegria em estudar a Bíblia com você, para explicar o porquê nós fazemos assim. Agora, se você sabe, já crê, não tem dúvida desse assunto e não está contribuindo, eu queria te dizer, meu irmão, você está em pecado. Então, peça a Deus que te dê generosidade, liberalidade, para que você possa servir ao Senhor também com os seus recursos. Nós temos o aluguel desta casa e diversos custos a cumprir. Seja generoso na contribuição. E também, para todos esses trabalhos, participe. Venha. Eu sei que tem gente que mora longe, mas anota na sua agenda, separa um tempo e participe dos trabalhos também semanais. E ao participar, eu quero desafiar veementemente a você que traga pessoas também, especificamente, claro, mas de uma forma mais especial, pessoas que ainda não conhecem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Tem cadeira suficiente para a gente trazer vários convidados. Então vamos nos unir, este grupo que aqui está como Igreja de Cristo, e vamos levar o Evangelho a outras pessoas e convidá-las para ouvir e cultuar ao Senhor conosco. Convide pessoas. Domingo que vem, traz um convidado. Na segunda-feira, traz um vizinho aqui da região para orar conosco.
venha participar conosco. Vamos pôr essa placa essa semana, resolver isso tudo. O Léo já deu a ordem, nós vamos só executar. Tá certo, o povo olha e fala, se diz. Não, se diz foi instrumento de Deus na nossa vida. Agora é minha igreja presbiteriana Calvário, a senhora está coberta de casal, placa, faixa, cruz, tudo que a gente tiver direito, para as pessoas do bairro saberem, ó, tem uma igreja, pode vir, seja muito bem-vindo. Então, meus irmãos, esse é o nosso desafio. Eu quero encerrar citando com muita alegria a presença aqui do professor Abelardo e da dona Santuza. Dona Santuza esteve muito enferma, está lutando contra isso, sendo cuidada por Deus e por médicos que são instrumentos de Deus. Deus te abençoe. Dona Santuza vai ser sempre lembrada como sócia fundadora dessa igreja. Nós estamos muito felizes de ter a senhora conosco. Dona Santuza e professor Abelardo, vocês fazem muita falta. Muita falta. Que bom ter vocês aqui. Que bom ter vocês aqui. Que Deus possa nos abençoar durante essa semana e que nós sejamos usados como instrumento nas mãos do oleiro. Vamos ficar de pé e vamos nos abraçar. De repente você não conhece quem está do seu lado, dê um abraço, pergunte o nome, vamos nos saudar. Na graça e na paz de Jesus.